Olá a todos. Alguma vez sentiram que o dinheiro vos foge por entre os dedos? Pois é, assumir o controle das nossas finanças pode parecer uma montanha quase impossível de escalar. Mas hoje vamos ver que não tem de ser bem assim. Vamos lá desmistificar a gestão do dinheiro, um passo de cada vez. Se a gestão do dinheiro é uma fonte de stress e confusão, a primeira coisa a saber é que não se está sozinho nesta situação. Para muitos jovens adultos, olhar para a conta bancária no fim do mês, pode ser um bocado assustador. Mas a boa notícia é que este sentimento, apesar de ser muito comum, não tem de ser o nosso estado normal. Esta pergunta é provavelmente o ponto de partida para muita gente. Aquela sensação de trabalhar tanto e no fim não saber para onde o dinheiro foi ou como é que se vai conseguir atingir certos objetivos, isso pode ser paralisante. Mas sabem uma coisa? Reconhecer que isto é um desafio é o primeiro e, honestamente, o passo mais importante para a mudança. E a melhor parte é que é totalmente possível tomar as rédeas da situação. Passar do caos para a clareza financeira não é só sobre números numa folha de cálculo. É sobre construir um futuro mais seguro. Um futuro que nos permita, quem sabe, fazer aquela viagem de sonho ou comprar a nossa primeira casa. Para percebermos melhor o que está aqui em jogo, vamos usar uma metáfora que acho que é bastante poderosa. Tentar gerir as nossas finanças sem um plano claro é exatamente como tentar pilotar um avião no meio de uma tempestade e sem qualquer instrumento de navegação. É um risco enorme, não é? Sem qualquer visibilidade sobre para onde estamos a ir, qualquer turbulência inesperada, pensem numa despesa médica que não estava nos planos ou uma avaria no carro, pode desviar-nos completamente do rumo. Ou pior ainda, pode levar-nos a uma verdadeira aterragem de emergência financeira. Esta frase capta na perfeição a essência do problema. A incerteza financeira gera ansiedade porque nos faz sentir como meros passageiros na nossa própria vida. Mas a verdade é que com as ferramentas certas, podemos e devemos sentar-nos no lugar do piloto. Então, a grande questão é: como é que passamos de passageiros assustados a pilotos confiantes? A resposta é simples: precisamos de um plano de voo. A solução passa por seguir alguns princípios básicos de finanças pessoais que funcionam como um mapa claro e fácil de seguir para quem quer assumir o controle de vez. E o ponto crucial é mesmo este. Não precisa de ser nada complicado. Tudo se resume a 3 passos fundamentais. Primeiro, a análise. Perceber com honestidade onde estamos. Segundo, o orçamento. Planear para onde queremos ir. E terceiro, a poupança. Criar uma rede de segurança e, claro, construir o futuro. Parece simples, certo? Para começar a poupar, uma regra prática e muito poderosa é reservar no mínimo 10% do nosso rendimento todos os meses. Pode não parecer muito no início, mas este objetivo concreto, se for mantido ao longo do tempo, tem um poder transformador gigante nas nossas finanças. E para que serve essa poupança inicial? Bem, antes de mais nada, serve para construir o nosso paraquedas financeiro, um fundo de emergência. Ter o equivalente a 3 a 6 meses de despesas essenciais guardado é o que nos dá aquela tranquilidade para lidar com qualquer imprevisto sem entrar em pânico. Ok, ter um plano de voo é essencial, sem dúvida. Mas até o melhor piloto precisa de um copiloto de confiança para tornar a viagem mais fácil e segura. É precisamente aqui que a tecnologia entra em cena, com ferramentas como a aplicação Monoship, que foi desenhada para ser o nosso copiloto financeiro. Lembram-se do primeiro passo? Analisar a situação. O que é realmente interessante aqui é ver como uma ferramenta visual como esta simplifica tudo. Reparem como, num único ecrã, temos o nosso património líquido, rendimentos, despesas, tudo. Acabaram-se as folhas de cálculo complicadas. A clareza está toda aqui, à vista. E o segundo passo, o orçamento? Pois bem, a aplicação transforma esta tarefa, que muitos de nós achamos uma seca, em algo interativo e até divertido. Definir limites para compras ou lazer e ver o progresso em tempo real não só ajuda a manter a disciplina, como nos mostra exatamente onde podemos cortar para poupar mais. E uma das grandes vantagens é a automação. A aplicação categoriza as despesas de forma inteligente e de repente percebemos que aqueles cafés diários ou as subscrições que já nem usamos estão a consumir uma parte importante do nosso orçamento. Esta informação é poder puro para mudar hábitos. Agora, vamos ao terceiro passo: poupar. Definir um objetivo concreto, como fundo de emergência ou viagem de sonho, e receber notificações sobre o progresso. Isto mantém a motivação lá em cima, transforma a poupança numa espécie de jogo, que, desta vez, estamos mesmo determinados a ganhar. Há um conceito fundamental para medir a nossa verdadeira saúde financeira: o património líquido. Parece complicado, mas juro que não é. De forma muito simples, imaginem que vendiam tudo o que têm de valor, a casa, o carro, investimentos, e usavam esse dinheiro para pagar todas as vossas dívidas. O que sobrasse seria o vosso património líquido. É o verdadeiro indicador da vossa riqueza. E aqui vemos o poder de ter tudo consolidado num só sítio. De um lado, os nossos ativos, como uma casa ou investimentos. Do outro, as nossas dívidas, como um crédito.
A aplicação faz as contas por nós e mostra-nos de forma super transparente não só o nosso verdadeiro valor financeiro, hoje, mas também como é que ele está a evoluir ao longo do tempo. E para quem quer otimizar ainda mais, a tecnologia de inteligência artificial atua como um verdadeiro treinador financeiro pessoal. Analisa os nossos hábitos e dá sugestões personalizadas do género: olha, se reduzires as despesas em entretenimento este mês, atinges a tua meta de poupança mais depressa. Portanto, o ponto crucial a reter é este. Usar um plano e as ferramentas certas não é apenas sobre números. É, acima de tudo, sobre os benefícios reais que isto traz para a nossa vida. É sobre dormir melhor à noite, sabendo que estamos preparados para imprevistos. É sobre ter a confiança para planear a compra de uma casa, fazer aquela viagem que adiamos há tanto tempo, ou simplesmente construir um futuro onde o dinheiro é um aliado e não uma fonte constante de preocupação. E é mesmo muito importante lembrarmos disto. Ninguém se torna um especialista em finanças do dia para a noite. A jornada é feita de pequenos passos. Cada pequena decisão, cada euro poupado, cada despesa controlada é uma pequena vitória que, quando somada, nos leva a grandes conquistas. A informação e as ferramentas estão disponíveis. A questão já não é se podemos assumir o controle, mas sim quando é que vamos decidir fazê-lo. O que nos impede de sair do modo de voo cego e de nos tornarmos os pilotos da nossa vida financeira. Se esta abordagem faz sentido, o próximo passo é muito simples. Descarregar uma ferramenta como a Monaship pode ser o verdadeiro início dessa jornada. Não apenas para uma gestão financeira mais inteligente, mas para uma vida com muito mais tranquilidade e controlo.